O que você pediria para aquela pessoa abençoada com a qual você vive, convive, que abençoa a sua vida, que te ensina as coisas do Senhor, que te mantém nos caminhos do Senhor e é uma pessoa que você sabe que tem poder diante de Deus? Essa foi a pergunta que Elias fez a Eliseu. Eliseu era seguidor, era comissionado, era discípulo de Elias. Elias o comissionou por ordem de Deus, como nós vamos ver. E antes de partir, Elias não morreu, ele foi elevado aos céus num carro de fogo, numa carruagem de fogo. E antes de morrer, Elias pergunta a Eliseu o que ele queria. Olha a resposta de Eliseu. Está lá em 2 Reis 2, do versículo 9 ao 15. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Passado o versículo anterior, os versículos anteriores narram que Elias dobrou sua capa, tocou no Rio Jordão, e o Rio Jordão abriu e eles atravessaram a pés enxutos. Então, depois de ter passado o Rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Esse foi o pedido de Eliseu a Elias. Sabe, esse poder, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, tudo isso que você demonstra, que a gente vê acontecendo na sua vida. Então eu queria isso em dobro. Eu queria ter a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E o que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Elias dá uma oportunidade a Eliseu em expressar o que é que ele queria, qual era a vontade dele. Se eu for embora hoje, o que você quer de mim? O que você queria que eu fizesse antes que eu fosse embora? E o que Eliseu queria era que aquilo que Elias conseguia fazer dentro da graça, dentro do poder que Deus dava a Elias, Eliseu também queria. Ele pediu porção dobrada. Eliseu já era um sucessor de Elias. Elias já tinha comissionado Eliseu, vamos ver depois o comissionamento dele. Só que ele não só se sentia comissionado, como queria o poder e autoridade que Elias conseguia exercer. Não sei se Eliseu não tinha noção do que Deus faria com a vida dele. Não sei se Eliseu não tinha talvez a certeza, enfim, a firmeza de ter a capacitação para as missões as quais Deus havia lhe colocado, mas ele pediu que ele herdasse a autoridade espiritual de Elias. Elias foi lâmpada no meio do povo de Israel, um povo que, como o nosso autor coloca aqui, passava por um tempo de profundo obscurantismo pagão. O paganismo em Israel começou
ali no tempo dos reis, mas um pouco antes já tinha algumas coisas acontecendo ali. E esse episódio, desde o episódio do chamamento do profeta, que a gente vai ver, do profeta Eliseu, que a gente vai ver, até os seus últimos dias, Eliseu mostrou coragem para enfrentar os reis e as autoridades ímpias e fazer a vontade de Deus, né? E várias dessas narrativas, a gente vai ver várias narrativas aqui, tornam a sua biografia um tanto quanto peculiar, torna aquilo que ele representou um tanto quanto peculiar. Logo, com Eliseu vai surgir uma escola de profetas. Ele, assim como ele era discipulado por Elias, Eliseu vai fazer isso com vários profetas, com várias pessoas, e mesmo Israel estando convivendo num total caos social. Paganismo, fazendo o que era contra a vontade de Deus. Nas lições anteriores falamos sobre vários reis do Reino do Norte, do Reino do Sul, e mostramos quantas e quantas vezes esses reis levaram o povo de Deus, Israel e Judá, dividido em duas tribos, a pecar contra o Senhor, a fazer cultos a autoridades não, a deuses pagãos, né, e fazer o que desagradava demais ao Senhor. Eliseu foi um profeta sensacional no meio do povo de Deus, desde o seu comissionamento até os seus últimos dias. E essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição 77. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá no site, acessar e baixar a versão em PDF. O tema dessa revista são os reis e os profetas de Israel, e ela foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Vimos algumas coisas sobre os profetas. Na lição anterior, na lição de número 9, falamos sobre Elias, o profeta Elias, e na lição agora de número 10, essa, cujo tema é a porção dobrada, falaremos então de Eliseu. E a história de Eliseu começa lá no seu comissionamento, no seu chamamento. Isso está lá em 1 Reis 19. Veja que em 1 Reis 19, Elias fugindo, né, de Jezabel por conta do capítulo anterior ter tido aquele enfrentamento do Monte Carmelo, e Elias matou 450 profetas de Baal e da deusa lá. Então, depois de matar essa gente toda, Jezabel promete que vai matá-lo, e ele foge de lá, estressado, cansado, nervoso. Caminho de 3 dias, ele é alimentado por anjo, vai até o Monte Horebe, e lá Deus fala com ele. E Deus fala com ele: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Mas Elias estava cansado, estava esgotado fisicamente. E dentre essa situação, né, logo no final dessa situação, ali nos versículos 15 e 16 do capítulo 19 de 1 Reis, disse-lhe o Senhor: volta ao caminho para o deserto de Damasco, chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nissi ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Cefate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então veja que Eliseu foi escolhido por Elias não por uma vontade própria, mas por ordem de Deus. As coisas, quando são feitas pela ordem de Deus, funcionam bem e dão tudo certo. Quando a gente faz por vontade própria, é um risco. Pode até dar certo, né? Pode até ser que Deus aprove o que a gente fez, mas se a gente consultar e pedir a vontade de Deus, Deus faz as coisas de forma maravilhosa. E o comissionamento então de Eliseu está alguns versículos à frente, no versículo 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Do junta de boi, aquele carro de boi com arado, não é um carro de boi, são bois, né, juntos que puxam arado e abrem a terra. Hoje a gente tem tratores para fazer isso, naquela época se faziam com juntas de boi. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, lançou a capa sobre ele. Então deixou estes os bois e correu para Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Sabes, Eliseu não tinha dúvida que Elias, que já era conhecido no meio do povo, como não ser reconhecido depois de matar mais de 400 profetas de Baal, daquele grande evento no Monte Carmelo, né? E a ação de jogar a capa por cima era a ação de comissioná-lo como um discípulo, como um aluno, como um aprendiz, como um sucessor, enfim, já era uma simbologia conhecida na época. Então Elias responde a Eliseu: vai e volta, porque já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou as juntas de boi e os imolou. Imolou quer dizer matar. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Os aparelhos dos bois era a canga e todo o resto que estava com eles. Era madeira, né? Ou seja, o que Eliseu fez? Ele fez um grande churrasco usando como lenha os aparelhos, né, a canga do boi, e imolou os bois e matou. 12 juntas de bois, deve ter sido mais ou menos, a junta devia ter pelo menos 2 ou 4, mas se fosse 2 seriam 24 bois, um churrascão. E comeram, e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Veja o que existe no meio desta narrativa toda. Primeiro, Eliseu não estava desocupado. Então eu já começo te dizendo que Deus não comissiona pessoas que estão desocupadas. Deus comissiona pessoas ocupadas, pessoas que têm trabalho, que têm coisas a fazer, mas Deus quer destas pessoas algo específico, algo diferente ou algo de dedicação. Eliseu estava arando o campo, ele estava preparando o campo para a plantação. A plantação era o método de subsistência, tanto para a própria alimentação quanto para conseguir dinheiro. Ele estava com 12 juntas de boi, não era uma só não. Então eu imagino que ele fosse um grande agricultor para aquela época. Era alguém que tinha um recurso, porque os bois custavam dinheiro, os aparelhos custavam dinheiro, semente custava dinheiro, o campo custava dinheiro, e isso tudo dava dinheiro. Então Eliseu estava realizando de fato uma grande obra, ele estava trabalhando na sua seara, provavelmente na seara de seus pais ou na sua, né? E ele estava com um negócio aberto, com uma grande empresa aberta, ele era um grande fazendeiro, vamos dizer assim, e Elias o chama no meio do serviço. Deus não chama quem não está quem está desocupado. Não, Deus chama quem está ocupado, porque Ele quer pessoas que trabalhem, pessoas que são trabalhadoras, pessoas que metem a mão e fazem as coisas. Eliseu deixou de trabalhar na terra ou sua dos seus pais, a Bíblia não diz, mas passou a trabalhar em uma nova seara. Começou a trabalhar na seara do Senhor, comissionado por Elias. Bom, e aí ele pega aquilo tudo e se desfaz. Ele pega e mata os bois, era dinheiro. Os aparelhos dos bois ele usa como lenha, faz uma fogueira, faz um churrascão com aqueles bois, dá comida ao povo. Ele se desfaz de tudo. Ele já pensou pegar tudo que você tem e distribuir para daí seguir a Deus, seguir a um profeta que falava da parte de Deus, era reconhecido que Elias falava da parte de Deus. Você considera fazer isso, deixar tudo para trás e ir com Deus para onde Ele mandar, se Ele te chamar?
Eliseu fez, né? Mais tarde, lá em 2 Reis 2, já está no final lá, então, veio do 1 Reis 19 até 2 Reis 2. Aí Elias se dirige ao jovem, numa outra versão: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, antes que eu morra, antes que eu vá. E Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. Bom, vamos lá. Num primeiro momento pode parecer que Eliseu simplesmente via Elias como fazendo coisas sobrenaturais e queria fazer as mesmas coisas também. Mas não é bem isso. Eliseu entendia muito bem que as coisas que Elias fazia, ele as fazia de acordo com a vontade de Deus. E desde seu comissionamento, Eliseu já demonstrou um desprendimento e uma vontade muito grande de servir a Deus. Não é à toa que Deus manda Elias comissionar Eliseu. Não é uma escolha qualquer. Deus mandou. E Eliseu já estava com o seu coração disposto a isso. Só que ele estava com o coração disposto a isso e a sua maior vontade era fazer mais do que Elias fazia. Não para ser superior, mas para continuar servindo, e servindo muito. O que Elias sabia é que o pedido de Eliseu não era algo tranquilo. Veja, ter o poder de Elias parecia ser muito bacana, mas havia um peso muito grande em tudo o que acontecia com Elias. Basta ver que ele desafiou os profetas de Baal e logo depois veio uma perseguição de Jezabel, uma perseguição forte, aterrorizadora, aterrorizante, palavra ruim, né? Aterrorizante, ele ficou em terror, ele ficou aterrorizado com as ameaças que Jezabel fazia para ele. Por isso que o que Elias responde a Eliseu na minha versão aqui: dura coisa pediste. Você não está pedindo uma coisa boa. Eu quero ter poder, só poder. Eu quero ter os problemas, não, só o poder. Não, eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. Estava pedindo a capacidade, vamos dizer assim, de estar sendo da vontade de Deus e conseguir fazer todos os sinais e prodígios que Elias fazia, mas vinha acompanhado com esses sinais de prodígio toda a perseguição, todos os momentos difíceis do ministério de Elias. Nem sempre o ministério no caminho de Deus vai ter retornos não é bons, mas agradáveis, confortáveis. Muitas vezes nós seremos confrontados pelo inimigo e isso causará muito incômodo a nós. Mas se estamos fazendo pela vontade de Deus, nós temos a certeza de que Deus queria que fizéssemos. Temos a certeza de que a vontade de Deus é conosco. E se Deus está mandando fazer, Ele está dando autoridade para que a gente faça. Poder de Elias, a porção dobrada de seu espírito, vinha acompanhado de todas as lutas e aflições que Elias havia passado. Ou seja, Eliseu poderia ou até ganharia, que veio a ganhar, essa porção dobrada. Mas Elias está dizendo: dura coisa me pediste. Você está pedindo me pediste ou pediste, né? Você está pedindo um negócio que é tipo assim, você tem certeza do que você está pedindo? Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Presta atenção em mim, fique de olho e atento nas coisas que Deus vai fazer da minha vida para que você herde de Deus essa herança. Bom, então Elias é levado aos céus no carro de fogo. Eliseu vê aquilo acontecendo, ele não se espanta, mas fica atônito com aquilo acontecendo e chega a exclamar, né?
ele chega a exclamar a situação ali de Elias sendo levado, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa era a exclamação de Eliseu que eu estava procurando aqui, falando a respeito daquela situação que ele estava vendo. Elias sendo levado aos céus num carro de fogo. Já imaginou? Essa visão? Já imaginou presenciar disso? Né? Ver um carro, enquanto eles iam caminhando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu não sei se eu ficaria maravilhado ou desesperado numa situação como essa. É capaz da gente ficar mais desesperado do que maravilhado, mas Eliseu, pegou a capa de Elias, e aí ele quer entender se aquilo ali aconteceu mesmo ou não. Não Elias ser levado, mas se ele de fato herdou o poder espiritual de Elias. E o que ele faz? Ele faz exatamente a mesma coisa que Elias tinha acabado de fazer anteriormente. Se Elias tinha dividido as águas para passar, agora Eliseu faz a mesma coisa e pega a capa de Elias e toca no rio Jordão para ver o que aconteceria. E o rio Jordão se abre novamente, assim como se abriu na vinda, se abriu na volta. Eliseu precisava, está lá no versículo 13, Eliseu precisava de, assim, uma prova física daquilo ali, se era aquilo ali mesmo que era para fazer ou não. Não é a primeira que acontece. A gente tem a narrativa ali de Gideão pedindo que Deus molhe um novelo de lã e não molhe em volta, se era para ele guerrear mesmo. Depois ele pede ainda para Deus molhar em volta e não molhar o novelo de lã com o orvalho da madrugada. E Deus faz. Né? E se você precisa ter um sinal mais claro de Deus, peça. E pede a Ele, até numa coisa simples, que pode ou não acontecer. Peça no seu coração, não precisa falar com ninguém, não precisa falar em voz alta, não precisa falar para ninguém. Bote no seu coração, peça a Deus, ore a Deus e peça que Ele lhe confirme aquela situação. Deus dá sinais, às vezes, quando você precisa, quando a gente precisa, Deus dá sinais até simples para nos dizer, nos sussurrar com mansidão as coisas que precisamos saber. Então, Eliseu toca com a capa de Elias o rio Jordão e exclama: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas são repartidas. E se Eliseu até aquele momento tinha dúvida se tinha dado certo ou não, agora ele tem uma confirmação. Lá no passado, ele deixou de servir os seus pais e passou a servir a Elias, se dispôs completamente para o serviço, de senhor passou a ser servo, provavelmente ele era um senhor, né, alguém que tinha riqueza, passou a ser servo, e agora Eliseu não tem dúvidas do seu chamado. A sua confirmação chegou e ainda não tinha mais o que duvidar. Nos versículos seguintes aparecem os discípulos vendo aquilo acontecer. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do seu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, e até que constrangindo lhes disse: enviai. Enviaram 50 homens e procuraram 3 dias, porém não acharam, e então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Então haviam discípulos ali
de Elias, que achavam que Elias tinha sido levado só para outra parte e não necessariamente para os céus. E Eliseu disse que não procurasse porque tinha ido, mas as pessoas ainda não estavam, os discípulos ainda não estavam acreditando completamente em Eliseu. E aí o que se segue são vários sinais que Eliseu acaba fazendo. Ele purifica águas em Jericó, lá em 2 Reis do 19 ao 22, ele repreende uns adolescentes que zombavam dele, está em 2 Reis 2, de 23 a 25. Depois ele dá orientação contra os moabitas, lá em 2 Reis 3, né? E até que o rei Josafá exclama, né, entende que com ele está a palavra do Senhor. Ou seja, a gente pode até se sentir não capacitado para fazer a obra de Deus. A gente pode até entender que as pessoas não nos reconhecem. Mas quando a gente se coloca na vontade, no centro da vontade de Deus, se dispõe a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, a fazer a obra que Deus quer que a gente faça, primeiro, Deus nos capacita. Segundo, pode demorar um pouco, pode ser que as pessoas não reconheçam a vontade de Deus na sua vida, o que você está fazendo é da vontade de Deus, mas as pessoas vão reconhecer em algum momento que foi Deus que lhe comissionou para aquela tarefa e ele vai capacitá-lo. Se Eliseu achou que tudo que Elias falou aconteceu e que não tinha funcionado, ele teve que chegar lá com a capa, tocar no Rio Jordão, para o Rio Jordão se abrir novamente, coisa que Elias tinha acabado de fazer, para que Eliseu entendesse ou acreditasse, comprovasse, tivesse no seu coração a certeza de que Deus estava com ele, de que a porção dobrada do Espírito de Elias que ele pediu estava realmente sobre ele e que ele agora tinha grande responsabilidade para trabalhar para Deus. Deus capacita os chamados. É um trocadilho que o pessoal costuma fazer, né? Deus capacita os chamados, não chama os capacitados. É um trocadilho bonitinho aí, mas de fato é a verdade. Se Deus chamou, o que Deus quer de nós é um coração disposto a trabalhar. Pode ser que Deus chame você a trabalhar na sua obra, mas não necessariamente deixar o seu emprego, a sua casa, a sua vida. Manter todas essas coisas e também trabalhar na obra. Pode ser que Deus chame você para um ministério específico, integral e totalmente dedicado. Se é isso, vá nas mãos de Deus, vá na bênção de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Mas muitas vezes Deus usa a gente no nosso dia a dia, porque todos nós temos sim a missão de ir e pregar o Evangelho. O segundo tópico da nossa lição fala dos milagres e das autoridades. E se você for ler lá o capítulo 4 de 2 Reis, tem várias e várias ações miraculosas, sinais e prodígios que Eliseu vai fazer. Ele não faz essas coisas para crescer, não é isso. Ele faz para mostrar a glória de Deus, né? Então, em 2 Reis 4, de 1 a 7, o profeta vai e ajuda uma pobre viúva, o marido tinha morrido, deixou uma dívida, e os seus credores estavam indo lá para pegar seus filhos escravos para pagar a dívida. Então, e só tinha uma botija de azeite, azeite valia dinheiro naquela época, e Eliseu pede para essa viúva pegar várias outras botijas, derramar o azeite em todas elas, e o azeite se multiplica, ela vai e vende esse azeite e paga a sua dívida. Depois ele ressuscita uma criança lá em 2 Reis 4, de 8 a 37, na realidade era a Sunamita, a história da Sunamita, que vendo o profeta vir muitas vezes da cidade, prepara um quarto, ele fica extremamente agradecido e vê pergunta o que pode fazer, e ela diz que não precisa de nada,
sunamita, e ele mesmo assim, mesmo a sunamita tendo um marido que já era idoso, diz que daí a um ano teria um filho. A sunamita tem esse filho, que é, na cultura de Israel, na cultura da época, sinal de fertilidade, sinal da presença de Deus, da bondade de Deus estar com aquela família. E o filho um dia tem uma dor de cabeça e morre. A sunamita vai atrás do profeta: eu pedi filho por acaso? Aí agora acontece isso aí, e o profeta vem e ele ressuscita o filho da sunamita. Isso aí está em 2 Reis 4, do 38 ao 47. Do 42 ao 44, ele também multiplica alimento para 100 homens, ao camarada que tinha só umas espigas de milho ali, e mais alguma coisa, e ele faz com que o alimento se multiplique. Poderíamos ler todo o capítulo 4, eu recomendo que leia, o tempo aqui não vai caber tudo isso, mas tem mais um milagre descrito ali no capítulo 5, que é um milagre bem interessante, e também tem algumas outras consequências depois, não do milagre, mas da desobediência do servo de Eliseu. Então, no capítulo 5, eu tenho ali a cura do general Naamã. E começa o capítulo 5 de 2 Reis assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Veja que ele era o general mais antigo, era o comandante de todo o exército do rei da Síria. A Síria, nesse tempo e até ao final do reinado, que a Síria é uma potência militar, é uma potência política e militar do mundo da época. Ok? Então era um rei, era um general extremamente poderoso. Ele tinha um dos exércitos, ou o exército mais poderoso da época. Ele era uma pessoa, se você quiser falar de empoderamento, ele era uma pessoa totalmente empoderada. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A lepra, nessa época, era uma doença que fazia literalmente a segregação. A pessoa com lepra, ela era obrigada a ficar fora do arraial para não contaminar ninguém. Ela, se fosse entrar na cidade, tinha que ter um sino, tinha que gritar leproso, leproso. Ou seja, a pessoa com lepra era totalmente discriminada. Mas apesar disso, ele era um general. Então, veja que ele tinha esta situação, que era uma situação extremamente desagradável. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja que a menina, a criança, sabia que havia um profeta com capacidade de curar Naamã. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. É dinheiro pra caramba. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes. Rasgar as vestes era um sinal de indignação. Ok? Então o rei de Israel ficou indignado e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. As relações não estavam muito boas. Já havia uma tensão política e militar entre essas duas nações. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes?
deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Natã com os seus cavalos e seus carros e parou à casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não foi falar com o general. Não, mandar um mensageiro. Dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Primeiro porque o profeta não foi falar com ele. Ele era o comandante do exército da Síria, da potência militar, né, talvez até econômica da época. Era um poder, era um cara poderoso. E o profetinha não veio falar comigo, mandou um mensageiro. Pior, né? Se indignou dizendo, pensava eu que sairia a ter comido, por-se-ia de pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha a concepção, olha a ideia que está na cabeça daquele general. Ele imagina uma coisa totalmente pirotécnica, ali um show, um espetáculo, que eu vou orar, e aquelas orações eloquentes, e aí depois disso eu vou colocar a mão, e a lepra vai sair, e ele ficou indignado porque o profeta nem foi falar com ele, nem fez nada disso. Não são, porventura, Abana e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Está me mandando banhar naquele riozinho ali, o Rio Jordão. Tem rio melhor em Damasco. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então, o general poderosão queria uma coisa pirotécnica, um negócio assim, todo teatral, para que ele fosse curado e mergulhar no Rio Jordão. Pareceu a ele um negócio muito ruim, o rio feio desse jeito. Eu tenho o rio mais bonito, melhor lá em Damasco, olha. Então se chegaram a ele os seus oficiais, versículo 13, e lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. E aí o general caiu em si. Olha, se o profeta tivesse pedido um negócio assim mirabolante, complicado, difícil, o senhor não ia correr atrás para fazer? Mas está pedindo um negócio tão simples. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém, o que disse o profeta? Ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele se recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Olha, eu reconheço que só o seu Deus é o Deus, mas eu vou continuar ali adorando outro Deus, porque é uma obrigação ali estatal, uma obrigação, enfim. Elias lhe disse, vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, quer dizer, Elias disse, vá em paz, não quero nada não. O moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa.
E aí Geazi foi. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro encontrado e perguntou: vai, tudo bem? E ele respondeu: vai, tudo bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Olha que mentirada. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes vestivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens, e se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? De onde você está vindo? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Segunda mentira. Disse que tinha gente precisando e agora diz que não foi a parte de ninguém. Porém ele diz: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã te pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Que coisa feia que Geazi fez. Naamã curou ali, Eliseu curou Naamã ali, e Geazi foi lá e mentiu feio para obter riqueza, obter dinheiro em troca daquilo que Eliseu tinha feito. E não era para fazer nada disso. Geazi agiu com ganância. Tem mais episódios ainda de curas e de milagres. Eliseu ainda faz o machado boiar em 2 Reis 6, de 1 a 7. A derrota do exército sírio de 2 Reis 6, de 8 a 23. Predição de abundância de víveres em Samaria, 2 Reis 6, de 24 a 33 e 7, de 1 a 20. Isso tudo mostra a autoridade de Eliseu. Não mostra poder da pessoa. Mostra que Deus estava com ele. Mostra que Deus o guiava em seus passos. Que ele realmente falava em nome do Senhor. Frase do nosso autor: quando um servo de Deus é cheio do Espírito Santo, ele tem poder sobre as forças desse mundo, né? Então, quando você está no centro da vontade de Deus, ele te usa. Agora, tem um preço, essa porção dobrada tem um preço. As perseguições e os problemas vêm junto. Um legado especial é o terceiro tópico da nossa lição, e lá em 2 Reis 8, de 1 a 6, está Geazi relatando ao rei os feitos do profeta, né? E em 2 Reis 8, de 7 a 15, o rei Joás manda Azael, seu filho, encontrar Eliseu, do 10 ao 15, 2 Reis 8, 10 ao 15, Eliseu lhe respondeu: vai e diz-lhe, certamente sararás, porque o Senhor me mostrou que ele morrerá. Porém o Senhor lhe mostrou que ele morrerá. Sarará da doença. O rei estava doente, e seu filho Azael foi até o profeta, a mando do pai, para perguntar se ele iria sarar ou não. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? Ele respondeu: porque eu sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Que coisa terrível. Tornou Azael: pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu, Azael, filho de Joás,
E veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Ou seja, Azael matou o pai para reinar sobre Israel. E aí as coisas, Eliseu já está ficando velho, né? E Eliseu vê isso aí. 2 Reis 13, do 14 a 19, Eliseu já no finalzinho da vida, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, que foi a mesma expressão que Eliseu usou quando viu Elias subindo aos céus. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flecha. Ele tomou o arco e flecha. E disse ao rei de Israel: retesa o arco, envergar o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios, prevendo ou dizendo de 3 vitórias e depois teria problema. E aí, depois disso tudo, Eliseu morre, né? E depois de morto, ainda acontece algo. Nos versículos 20 e 21 de 2 Reis 13, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu. E o homem se levantou sobre os pés. Veja que o fato de jogar um cadáver sobre os ossos de Eliseu foi suficiente para que aquele cadáver ressuscitasse. A porção dobrada do Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Mas veja, não é só porque ele queria poder, porque ele se dispôs desde o início, desde que ele se desfez de tudo, ele se desembaraçou de tudo para servir a Deus, sendo discípulo de Elias. O coração dele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso, ele conseguiu, de fato, ter essa porção dobrada do Espírito de Deus. Me lembra a parábola do jovem rico, mancebo de qualidade, mancebo de qualidade que chega para Jesus e pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou para seguir toda a lei, ele falou que seguia, falta uma coisa, vai, vende tudo quanto te des e segue. Jesus não está dizendo que não pode ter as coisas, mas estava dizendo que aquelas coisas atrapalhavam aquele jovem de servir a Deus. Eliseu, talvez ele mesmo compreendeu que ele precisava se dedicar completamente ao serviço. E ele compreendeu que todas aquelas coisas que ele tinha iriam atrapalhá-lo. Ele as desfez para servir único e exclusivamente a Deus e fez isso dali até o final da sua vida. E ele foi lembrado como um grande homem de Deus. A pergunta que fica é: como eu e você desejamos ser lembrados? O que a gente gostaria que as gerações posteriores falassem de mim, falassem do Saulo, falassem de você? Qual seria o nosso legado? Nosso legado seriam de obras significativas, de grandes coisas feitas no meio da sociedade? Ou a gente deveria, o nosso legado seria ser, né, um homem de Deus? Né? Precisamos pensar nisso.
Eliseu não pensou em ser reconhecido por ser um grande produtor, por ser um homem rico, por ser um homem valoroso. Ele se colocou no centro da vontade de Deus. Deus chamou Eliseu para uma ação, para uma missão específica. Será que Deus está chamando eu ou você para uma missão específica? Você consegue ouvir a voz de Deus chamando você para uma missão específica? Se ouvir, atenda. Atenda o mais rápido possível, você não vai se arrepender. Deus tem confirmado o trabalho que Ele quer que você faça na obra dele? Deus tem confirmado para mim os trabalhos, as coisas que Ele quer que eu faça. Tem confirmado para você? É muito importante. Mas eu não sei se é ou se não é, peça a Deus. Peça que Deus esclareça, peça que Deus fale claramente ao seu coração. Eliseu precisou pegar a capa de Elias, tocar no Jordão, para ver se o rio se abria de novo, sinal que Elias tinha acabado de fazer. Se for assim, que seja. Peça a Deus que Ele prove, que Ele mostre, que Ele conforte, que Ele deixe o seu coração com a total certeza daquilo que Deus quer que você faça. E como você deseja ser lembrado pelos seus sucessores, pelas próximas gerações. Esse foi o Para Pensar e Agir desta lição. Que Deus nos ajude a entender o seu chamado, a nos dedicar integralmente ao chamado que Ele fez, mesmo que isso não implique deixar o nosso serviço, que Ele confirme a obra que Ele quer fazer na minha vida e na sua, ou através da minha vida e através da sua. Na minha não, mas através da minha. Eu quero ser instrumento de Deus, né? E que eu e você sejamos lembrados por fazer a obra de Deus. Amém?